Antes da homilia, só uma anedota. Esse final de semana eu fecho um ciclo, de pregações como padre, porque a última vez em que cada um de nós participamos dessa liturgia, com essas leituras, com essas orações, foi no domingo 7 de agosto de 2022. Sabem que a igreja organiza o ciclo de leituras dos domingos, é um ciclo trienal, e assim nós temos a oportunidade de 3 em 3 anos de escutar boa parte das lições mais importantes do Antigo e do Novo Testamento, percorrendo assim grande parte mesmo da Sagrada Escritura ao longo dos domingos, dos 3 anos litúrgicos. Então, eu que celebrei minha primeira missa no 7 de agosto de 2022, que era um 19º domingo do tempo comum do ano C, pela primeira vez estou voltando a essa liturgia como padre, desde aquele final de semana em que rezei a primeira missa, para escutar de novo, como naquela primeira missa, esse evangelho tranquilo. A quem muito foi dado, muito será exigido. Fecha a anedota. Nós viemos a esse final de semana para escutarmos a palavra de Deus que nos chama a pensar sobre uma fé firme, uma esperança viva, uma caridade ardente. Fé firme, esperança viva, caridade ardente. Essas 3 virtudes, fé, esperança e caridade, são as que nós chamamos virtudes teologais, ou seja, são aquelas que nos põem em relação direta com Deus, que têm a Deus por objeto. A fé porque recebe de Deus a sua palavra, a sua revelação e assente com a inteligência e com a vontade, prestando esse acatamento, essa obediência que nos faz firmar a nossa vida em Deus mesmo. E, portanto, a fé recebe de Deus e se põe a caminho nessa obediência filial, nessa obediência humilde. A esperança, no meio desses nossos combates desse tempo, no meio da dificuldade do tempo presente, vai alicerçando a sua expectativa para mais além dessa vida, para bens e para uma vida que não passam. E já nesse mundo confia e espera que Deus, que é bom e fiel, nos dará todos os bens necessários para a nossa conversão e para a nossa salvação, porque Deus deseja absolutamente a salvação de cada um de nós. E a caridade é esta que, derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado de São Paulo, é esta que nos faz nos remeter a Deus de volta para amá-lo de todo o coração, para servi-lo e para amar-nos entre nós, vivendo nessa mesma lógica que é a lógica de amor que nós recebemos. Então, fé, esperança e caridade são as 3 virtudes que nós chamamos teologais porque nos fazem remeter diretamente a nossa vida, os nossos atos, os nossos sentimentos, enfim, tudo isto a Deus, como objeto primário, ou seja, como o destinatário principal dos atos, digamos, imperados por essas virtudes. Fé firme, esperança viva, caridade ardente. Nós escutávamos sobre cada uma dessas realidades nas leituras que nós ouvimos nesse domingo. Por exemplo, na segunda leitura, nós escutávamos um elogio à fé de Abraão, o nosso pai na fé, protótipo, modelo de fé no Antigo Testamento e dentro de toda a Escritura, porque, tendo escutado a voz de Deus, contra qualquer evidência humana, ou seja, sem apoiar-se em nada do que as evidências lhe mostravam, e até contra elas, se submeteu à voz de Deus e obedeceu. Fez a vontade de Deus, que escutava. Abraão recebe a revelação de Deus, então escuta a palavra de Deus e se move, e se põe em obediência. Em primeiro lugar, nós escutávamos aqui a segunda leitura dizendo que, tendo escutado Deus que o chamava a sair da sua terra e ir para uma terra que Deus ia mostrar, se pôs a caminho, sem qualquer evidência. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E foi. E depois é Abraão destinatário de 2 promessas.
Uma que diz, a primeira é essa que diz respeito à terra, e uma segunda que diz respeito à descendência. Eu farei de ti um grande povo, uma nação numerosa. Tu serás pai de uma nação numerosa, incontável como as estrelas do céu e como os grãos de terra. Uma promessa difícil, né? No final das contas, porque Abraão já era velho e sua esposa Sara estéril. E assim mesmo, contra qualquer evidência humana, acreditou. E depois de ter acreditado, e isto lhe ser acreditado como justiça, como diz São Paulo, ou seja, Abraão é reputado como justo, como santo, porque absolutamente firmou a vida na palavra de Deus que tinha ouvido. Tendo recebido o filho, que era a promessa de Deus, Isaque, foi chamado a sacrificá-lo. Dizer, contra toda humana expectativa, contra todo humano projeto, creu e se firmou em Deus. Estava disposto, inclusive, a sacrificar o filho que Deus lhe tinha dado e que lhe tinha pedido em sacrifício. No final das contas, isso não aconteceu, mas a carta aos Hebreus faz, inclusive, uma leitura espiritual sobre isto. Até ali, ele cria que aquele mesmo que lhe tinha dado um filho tinha poder para ressuscitá-lo. E isto era como um símbolo, né? Dizer, depois São Paulo vai fazer teologia dizendo, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, quer dizer, aquele que poupou o filho unigênito, né, de Abraão, não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Aquele em quem Abraão esperava e em quem confiava, inclusive para ser vida e ressuscitar seu filho, foi ele quem nos entregou o seu próprio filho em sacrifício por nós e depois o ressuscitou. Isto era como símbolo, né? A segunda leitura dizia. Mas quer dizer, uma fé firme, uma fé que se coloca à escuta de Deus, que alicerça a vida em cima daquilo que escuta de Deus, mesmo contra qualquer evidência contraditória. Isso nos deveria fazer pensar. Hein? Será que se poderá dizer de nós, retrospectivamente, ou nós mesmos poderemos, assim, retrospectivamente, olhar para a nossa própria história, para dizer com satisfação diante de Deus, né? Olha, ali contra toda expectativa, porque eu tinha ouvido assim de Deus, porque Deus me tinha falado assim, porque me tinha proposto assim, porque me tinha, enfim, dito assim. Eu pedi graça para perseverar, eu pedi graça para permanecer. E Deus me obteve, não essa perseverança, essa fidelidade. E que bom, não? Que eu permaneci assim, porque no tempo certo colhi, não? O que Deus tinha prometido, o que tinha falado, etc. Né? Apesar de toda a situação adversa, apesar de toda a contrariedade, enfim. Fé firme. Né? Dizer, escutar a voz de Deus, alicerçar com grande confiança a vida em cima desta palavra e daí tirar, né, o próprio horizonte de vida. Pensar que a palavra amém que nós dizemos no final de cada oração ou no final de uma profissão de fé não significa só meramente a conclusão da oração. A palavra amém vem de uma raiz hebraica que significa alicerçar a vida em terreno firme. Dizer, nós dizemos amém quando terminamos de rezar e quando terminamos de fazer a nossa profissão de fé para dizer tudo isto que eu acabei de dizer. Eu me comprometo com isto a tal ponto de que eu alicerce a minha vida e oriente e estabeleça a minha vida a partir disto tudo que eu disse. A partir disto tudo que eu rezei, que eu pedi, que eu agradeci, que eu louvei, etc. Amém significa alicerçar a vida em chão firme, na estabilidade da palavra de Deus que não passa. Como diz Nosso Senhor, não? Os céus e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. Queremos um horizonte mais estável de vida do que este? Fé firme. Depois, uma esperança viva, né?
que não significa, né, qualquer e mero otimismo, né, qualquer visão assim positiva de futuro. A esperança teologal é essa que, em meio aos combates do tempo presente, em meio às dificuldades do tempo presente, enxerga pela fé um bem mais alto e uma vida futura, e por isso mesmo, sabendo que Deus é bom e providente, sabe com uma firme certeza que receberá agora e em cada tempo as graças de que tem necessidade para a própria conversão e para a própria salvação. E com essas graças, em primeiro lugar, receberá também todas as outras relacionadas a ela. Quer dizer, trabalho, família, tudo absolutamente relacionado com a nossa salvação, Deus providenciará e nos dará na medida em que for necessário e indispensável a nossa salvação. A nossa esperança, portanto, cristã, é toda feita, né, de futuro, é toda feita de amanhã, e como nós escutávamos nosso Senhor dizer no Evangelho, não, olha, buscai entesourar para vós tesouros no céu, né, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. De fato, a nossa esperança teologal, a nossa esperança cristã, é toda feita de amanhã e de um bem mais alto, mas atentos, porque já agora nós desfrutamos em alguma medida, pela sua palavra, pela sua graça, pelos sacramentos que nós recebemos, enfim, já agora nós desfrutamos em alguma medida os bens que nós esperamos obter definitivamente mais adiante. Quer dizer, já agora nós recebemos os bens necessários, as graças necessárias para a nossa conversão e para a nossa salvação de forma abundante. Já agora, absolutamente nada nos falta, e isto é razão de confiança e de esperança para nós. Nós não ficaremos desiludidos, nós não seremos enganados se nós pusermos a nossa esperança em Deus e numa vida eterna. E se nós, ao longo dessa nossa jornada, nos abrirmos à repercussão, à influência, então, da sua vida em nós, desejando e querendo recebê-lo e cultivando a amizade com ele. Uma esperança viva. A primeira leitura falava sobre isso, né? É o livro da sabedoria, olhando para trás, para o retrovisor da história de Israel, olhando para aquela noite, né, em que Deus tinha prometido que interviria em favor do seu povo, que é a noite do Êxodo, é a noite da libertação. Depois, abre aspas, abre parênteses, depois, em qualquer momento, nós podemos fazer uma catequese paroquial sobre o ensinamento rabínico, né, as tradições rabínicas presentes no Talmud, sobre as 4 noites de salvação. Então, as 4 grandes noites da história da salvação. Dizer, a noite do Êxodo é uma delas. Né? Mas depois a gente retoma esse assunto em alguma catequese. Senão a homilia ia durar 1 hora. Né? Fecha parêntese. Dizer, na primeira leitura nós escutamos um eco, não dessa expectativa, de que Deus interviria e salvaria, e o povo, apesar de estar numa situação de extrema aflição e dificuldade, porque, vamos recordar, eles estão escravizados no Egito. E depois do início das intercessões de Moisés e Arão junto do faraó, a situação deles até piora. Quer dizer, o faraó vem em cima dos israelitas, não dos hebreus, com um ódio um pouco mais incendiado. Né? E então, eles, apesar dessa vicissitude, apesar dessa circunstância, esperam, com esperança viva, o momento da intervenção de Deus. Esperam que Deus fará alguma coisa por eles. E é essa a esperança que não ficou desiludida, que não ficou defraudada, né, na história da salvação. E, portanto, daí nós podemos tirar também fruto para nós. Não quer dizer, nós que rezamos todos os dias, que nós estamos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Nós que fazemos em tanta medida a experiência da vida assim como uma tarefa árdua, difícil também, nós estamos chamados a, no meio dessas realidades, no meio dessas dificuldades, ir colocando, né, ir entesourando, como nós escutávamos nosso Senhor dizer no Evangelho, entesourando a nossa expectativa mais alto, e ir nutrindo desde agora já essa esperança viva, que não decepciona. É nosso Senhor Jesus Cristo, é a sua graça, é o seu reino.
uma caridade ardente, né? Quer dizer, um amor incendiado, um amor diligente, um amor operativo. É sobre isso que o Evangelho está falando, né? Quando Nosso Senhor conta essas parábolas, dizendo assim, olha, sede como aqueles servos, né, que estão assim, acordados, vigilantes, esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Ou seja, é para nós combatermos uma postura indolente, preguiçosa, esquecida ou dormida, que nos fizesse satisfeitos da nossa própria vida e meio assim esquecidos da vida eterna e esquecidos de Deus, e que nos fizesse agora dizer assim, vai demorar, né? Digo, o dia do meu encontro definitivo com Deus, né? O dia do meu juízo particular vai demorar, o dia da minha morte vai demorar, o dia do retorno do Senhor vai demorar, até lá eu tenho tempo, né? Dizer, vamos deixando essa história de conversão, né? E esse empenho um pouco mais generoso por vida cristã, né? Vamos deixando isso para um pouco mais adiante. Se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista e o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Atentos, né? Objetivamente falando, nós não sabemos quanto tempo temos. E 2, nós não sabemos se amanhã será tão fácil, se nós tivermos o amanhã, se será tão fácil converter-nos como é agora. Né? Na verdade, a experiência mostra o contrário, né? Quanto mais nós vamos envelhecendo, quanto mais nós vamos, digamos, passando pela vida, mais vão se cristalizando as nossas posturas, né? As nossas mentalidades, enfim. Vai ficando mais difícil dobrar-nos, né? Mais difícil que a gente mude de opinião, que mude de ideia, não mais fácil. A gente vai deixando de ser maleável e não ficando mais maleável. Né? Portanto, passar, né, deixar que o tempo passe sem que nós nos orientemos na direção adequada, é brincar de agora, né, com a nossa salvação, porque primeiro nós não sabemos se teremos o amanhã e depois se a vida é assim, nós vamos cristalizando, né, e ficando menos maleáveis, menos suscetíveis, quem garante, né, que vai ser tão fácil converter-se amanhã quanto é agora? Padre, já agora não é fácil. Pois é, amanhã será mais difícil. Então atentos, né? Esse evangelho é um grande chamado à responsabilidade. À medida que nos recorda sobre essa postura vigilante, ativa, né? Olha, sede como aqueles servos que estão esperando o seu Senhor voltar, para abrir-lhe, né, imediatamente a porta assim que ele chegar. Dizer, estavam esperando, estavam ali, né, trabalhando, operativos, né, nos faz pensar sobre aquela outra parábola, que é a parábola dos talentos. Né? Nosso Senhor confiou, né, a cada um talentos, né, em medidas diferentes e viajou. E na volta pediu contas da administração, quer dizer, queria saber como é que eles tinham negociado, como é que eles tinham trabalhado, colocado a render aquilo que tinham recebido. É um bom paralelo para nós pensarmos na postura vigilante que o Evangelho de hoje nos está sugerindo. Quer dizer, um amor operativo, um amor que se exercita no bem, que não está indolente, preguiçoso, acovardado, dormido, esquecido, nem de Deus, nem do seu reino, nem das nossas necessidades assim de irmos vivendo não, e combatendo para ter uma vida virtuosa. Uma caridade diligente, ardente, nós dizíamos. Né? Dizer, esse evangelho não está propriamente colocado para nos incutir medo, mas ainda que nos incutisse medo, né, sobre o nosso juízo particular, sobre, enfim, o dia da nossa morte, etc., ainda que nos incutisse medo, que medo que faz bem, hein? Esse que nos faz abandonar os pecados, revisar a nossa vida e nos encaminhar na direção correta. Né? Digo, ainda que o motivo fosse incutir-nos temor, diz o livro da sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Né? Então, que medo benfazejo esse que nos colocasse num caminho de conversão, hein? Embora não seja propriamente essa a finalidade, seja um chamado à responsabilidade, quer dizer,
a nós estarmos atentos para não perdermos tempo e aproveitarmos as oportunidades que Deus nos está oferecendo e o tempo que nos está oferecendo para a nossa conversão e para a nossa salvação, para nós nos exercitarmos numa série de boas obras, numa série de virtudes, uma caridade operativa, né? Uma caridade ardente. Escutávamos, né? Olha, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. E nós temos recebido tanto, todos nós, né? A proclamação da fé nos nossos ouvidos, dentro do nosso coração, o chamado à conversão, a graça de Deus nos seus sacramentos, a guia, né, a presença da igreja e assim por diante. Quer dizer, se nós, a intercessão dos santos, da Virgem Maria, etc., se nós fôssemos colocar assim, objetivamente os bens que nós temos recebido, né, e as graças sobre a mesa, como nós costumamos dizer, né, nós sairíamos assim com essa constatação, né? Olha, absolutamente nada nos tem faltado. Ou talvez, né, da parte de Deus nada nos tem faltado, mas a gente talvez devesse continuar na reflexão para dizer, mas então me tem faltado vergonha na cara, coragem, compromisso, decisão, coerência, luta, bom exame de consciência, né? Nós seremos cobrados, exigidos, né, à medida do que recebemos. São João da Cruz dizia, no entardecer da nossa vida nós seremos julgados pelo amor. Pois bem, o medo, então, não devia ser do juízo particular, no sentido de que nós deslocássemos, então, o eixo da nossa preocupação para o futuro e ficássemos, assim, aflitos, amedrontados, temerosos, etc., por um amanhã. Olha, nós devíamos ter medo de não amar Deus agora. Devíamos temer, né, não estarmos abertos à sua graça, à sua palavra, e não nos exercitarmos no bem agora, né, que é o tempo de vida que nós temos. É o hoje, é o presente, é o agora. Quer dizer, essa preocupação que se desloca para o futuro está desajustada. É preciso que ela nos leve a nos ocupar do momento presente. Porque se agora eu estiver na vontade de Deus, se agora eu estiver aberto ao seu reino, se agora eu estou humilde, solícito de receber sua palavra e de alicerçar minha vida segundo ela e de tirar conclusões para minha vida e posturas para minha vida a partir da verdade com a qual Deus me ilumina, se agora eu quiser me exercitar em virtudes, se agora eu quiser crescer no bem, se agora eu suplicar de Deus as graças que me farão me converter e me santificar, que diferença faz que eu seja encontrado no meu juízo particular, ou seja, que eu me encontre com Deus definitivamente agora, amanhã ou daqui 50 anos? Será tudo igual, tudo a mesma coisa. Digo, eu alicercei a vida naquilo que era indispensável, naquilo que era fundamental. Então, na verdade, a preocupação, né, e a responsabilidade é com o nosso presente. E se não for com o nosso presente, aí sim. Aí então razão de temor e de preocupação para agora e para depois. Para agora e para o momento do juízo. Né? Ou como nós rezamos na Ave Maria, né? Para agora e para a hora da morte. Né? Mas são as duas graças que nós pedimos na Ave Maria, né? Nas Ave Marias que nós rezamos. A graça de permanecer fiéis a Deus agora e no momento decisivo, no momento derradeiro, definitivo. Né? Quando se decidirá ser o nosso destino eterno. São os dois momentos que são certos para nós na vida. É o hoje, é o agora que nós estamos vivendo e a hora da morte. E são essas duas graças que nós pedimos cada vez que nós rezamos a Ave Maria. Preocupando-nos em grande medida pelo agora e preocupando-nos com um único momento futuro, que é a hora da morte, para que seja o desfecho, né, o desenlace bonito, coerente de uma vida que se pretendeu e se quis aberta a Deus. Basta nós pensarmos como morreram os santos. Aflitos, cheios de medo, desesperados, gritando, etc. Enfim, absolutamente não. Né? Eu me recordava ainda preparando a homilia, né? A Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, meses antes da sua morte, dizia, bom, o meu céu eu vou passar fazendo bem sobre a terra. Você estava certa, não? De que Deus, seu Pai,
lhe tinha concedido graças ao longo da vida e que não a desiludiria, né, no momento derradeiro. Se tinha a agraciado de tal forma ao longo da vida e ela humildemente tinha buscado estar nos seus braços, ser levada por ele, bom, eu posso então ter, digamos, essa confiança, né, que não é presunção, é uma confiança toda colocada em Deus de que é meu Pai e me quer salvar, e portanto meu céu eu vou passar fazendo bem sobre a terra. Ontem nós celebrávamos Santa Teresa Benedita da Cruz, né, Santa Edith Stein, que morreu no campo de Auschwitz, né, em 9 de agosto de 1942, numa câmara de gás, sabendo que iria. E os seus últimos instantes passou consolando, não, as pessoas que estavam ali, os seus últimos dias ensinando doutrina, né, a catequese para as crianças, sabendo do que a aguardava, não? Mas utilizando, né, o tempo para consolar-se na fé, ao mesmo tempo que consolava aqueles que iam próximos. Eu aceito de bom grado, nós líamos no ofício de leituras ontem, e ela escrevendo meses antes, não? Eu aceito de bom grado a morte que a divina providência e Deus em sua sabedoria me reservaram. Porque é por meio dela que eu vou iniciar minha vida eterna, vou entrar para a vida eterna. Não? É uma outra maneira de pensar, né? Uma outra lógica, a lógica dos santos. Mas essa que nós precisamos revisitar também. Irmãos, feliz aquele empregado que o Senhor encontrar assim, porque ele mesmo vai cingir-se e vai fazê-los sentar-se à sua mesa e passando os servirá. Não é exatamente o que nós viemos fazer? Chamados por Deus para, sentados diante da sua mesa, do seu banquete, do seu altar, sermos servidos por Ele, que nos banqueteia com a sua palavra, com a sua vida eterna, e logo em seguida Ele mesmo se dará em alimento de salvação a nós, Ele mesmo presente na sua Eucaristia, vai fazê-los sentar-se e vai passar a mesa e vai servi-los. Todos aqueles que comungarem hoje, porque estão em amizade de Deus e em estado de graça, viverão desde agora essa promessa contida no Evangelho. Passando, Ele os servirá. Pois bem, aqueles que cultivarmos esse tipo de amizade e vivermos em estado de graça nessa vida, é esta, né, a alegria que nós viveremos eternamente. Né? Comunhão com Deus, que já começa nesse mundo, que já nos é antecipada agora, mas que será definitivamente manifestada na vida eterna. Fé firme, esperança viva, caridade ardente, não? Essa é a nossa estrada para o céu.